A noite estava carregada de promessas. Jovens de todas as partes da cidade lotavam a entrada do Clube Eclipse, atraídos por anúncios que prometiam uma noite de glamour, sensualidade e performances de tirar o fôlego. Luzes de neon piscavam em tons de vermelho e púrpura, refletindo na rua molhada pela chuva recente. A fila serpenteava pela calçada, e a música abafada que escapava pelas portas parecia carregar um magnetismo que ninguém podia resistir. Lucas, Ana, Tiago e Camila estavam entre os primeiros a entrar, ansiosos por uma noite que prometia ser inesquecível. O interior do clube era deslumbrante, um palco elevado com um pole dance no centro, cercado por mesas e cadeiras de couro brilhante. Lustres ornamentados pendiam do teto, lançando luzes douradas sobre o ambiente. As dançarinas já estavam no palco, seus movimentos hipnotizantes prendendo a atenção de todos. Os drinks eram servidos em taças extravagantes, com nomes exóticos como o Beijo da Noite e Sangue da Lua. Lucas riu quando o garçom colocou o drink vermelho brilhante em sua mesa. Será que é de verdade? Ele brincou, mas algo na expressão do garçom o fez hesitar. Ana notou primeiro os detalhes que não pareciam se encaixar. Uma das dançarinas, uma mulher alta de cabelos negros, olhava fixamente para a multidão enquanto dançava, como se estivesse escolhendo alguém. Seu sorriso era mais predatório do que sedutor, e seus olhos brilhavam de um jeito que não parecia humano. Vocês repararam naquela mulher? Ana perguntou, inclinando-se para os outros. Tem algo estranho nela. É o trabalho dela, Ana, disse Tiago, rindo. Elas são pagas para parecerem perigosas. É parte do show. Mas Ana não parecia convencida. Quando a dançarina terminou sua performance, ela desceu do palco e foi em direção a um homem sentado próximo. Ele parecia fascinado, como se estivesse sob um feitiço. A dançarina sussurrou algo no ouvido dele, e juntos desapareceram por uma porta nos fundos. Enquanto a noite avançava, os sinais de que algo estava errado começaram a se acumular. Lucas notou que algumas pessoas que tinham chegado ao clube já não estavam mais por lá. Estranho, ele disse. Eu vi aquele cara da fila sentado aqui perto. Agora sumiu. Camila, já um pouco desconfortável, tentou acalmar o grupo. Talvez tenham ido embora mais cedo. Mas sua voz tremia levemente, traindo a inquietação que sentia. Então, as portas principais se fecharam com um som pesado, quase metálico. Ninguém parecia notar, exceto Lucas e Ana, que estavam perto da entrada. Quando Lucas tentou abrir uma delas, percebeu que estavam trancadas. Camila, Tiago, chamou ele, tentando não alarmar os outros clientes. As portas estão fechadas. Isso é normal? Claro que é, disse Tiago, embora seu tom mostrasse que ele também estava começando a se preocupar. É para manter a exclusividade. Ninguém entra ou sai depois de uma certa hora. Mas então, o garçom que havia servido Lucas passou perto deles e sussurrou, quase inaudivelmente, sejam discretos. Não confiem nelas. Lucas olhou para ele, confuso. O que você quer dizer? Mas o garçom já havia desaparecido entre as mesas. Enquanto isso, no palco, outra dançarina tomava o centro das atenções. Ela tinha longos cabelos ruivos e um vestido de seda preta que parecia flutuar ao seu redor. Seus movimentos eram mais fluidos, quase sobrenaturais, e cada vez que ela olhava para o público, parecia que seus olhos encontravam os de cada pessoa individualmente. Camila sentiu um calafrio. Vocês notaram os olhos dela? Eles mudam de cor? Isso é impossível, disse Tiago, mas ele não soava tão seguro como antes. Quando a apresentação terminou, a dançarina se aproximou de um grupo de jovens na frente do palco. Ela tocou o rosto de um deles, um gesto íntimo e estranho, e eles a seguiram sem questionar. Lucas tentou afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. Eu vou até o banheiro, disse ele, esperando que um momento sozinho o ajudasse a recuperar a compostura. No corredor que levava aos banheiros, ele viu a porta que os jovens haviam atravessado momentos antes.
estava entreaberta, e Lucas, movido por uma curiosidade desconfortável, espiou. O que ele viu fez seu sangue gelar. A dançarina ruiva estava em uma sala escura, inclinada sobre o pescoço do jovem. Havia sangue escorrendo pelo canto de sua boca, e seus olhos agora eram completamente negros. Lucas tropeçou para trás, batendo na parede, e a dançarina olhou diretamente para ele. Ela sorriu, mostrando presas afiadas que brilhavam na luz fraca. Lucas voltou correndo para a mesa, quase derrubando uma cadeira no caminho. Nós precisamos sair daqui. Agora. O que aconteceu? Perguntou Ana, alarmada. Elas não são humanas, Lucas conseguiu dizer, sua voz tremendo. Eu vi uma delas. Ela estava mordendo um cara. Tinha sangue e presas. Tiago começou a rir, mas sua risada morreu quando olhou para Lucas. Você está falando sério? Por favor, não façam perguntas. Só venham comigo, implorou Lucas. Mas, antes que eles pudessem se levantar, as luzes do clube piscaram, e a música mudou para algo mais sombrio, quase ritualístico. As dançarinas restantes no palco pararam seus movimentos e olharam diretamente para a multidão, seus olhos agora brilhando com um vermelho sobrenatural. Senhoras e senhores, uma voz suave e fria ecoou pelo sistema de som. Era uma das dançarinas, segurando um microfone. Bem-vindos à verdadeira festa. E não se preocupem, que ninguém vai embora antes do amanhecer. As portas se trancaram com um som definitivo, e os clientes começaram a perceber que estavam presos. Gritos ecoaram quando as dançarinas avançaram para o público, mostrando suas presas. Lucas segurou Ana pela mão. Nós precisamos encontrar outra saída. Por onde? Perguntou Tiago, agora pálido. Qualquer lugar. Só não podemos ficar aqui. A atmosfera de excitação e sedução se dissolveu em puro caos num piscar de olhos. O palco, antes um espetáculo de performances hipnotizantes, agora era o epicentro de um pesadelo. A dançarina ruiva que Lucas havia visto no corredor estava lá novamente, mas sua postura mudou completamente. Não havia mais sensualidade ou encanto em seus movimentos, apenas uma fome predatória que fazia seu sorriso parecer um aviso cruel. Lucas tentou guiar seus amigos para longe da mesa, mas o público ainda estava paralisado pelo choque. Foi quando o primeiro grito perfurou o ar, seguido por outro, até que a sala inteira estava mergulhada em uma cacofonia de pânico. No centro do palco, um jovem, o mesmo que a dançarina havia atraído antes, estava caído de joelhos, agarrando o pescoço enquanto o sangue escorria entre seus dedos. A vampira segurava a cabeça dele como se fosse um troféu, suas presas brilhando sob as luzes piscantes. Com um movimento rápido, ela o lançou de lado como um brinquedo descartado. Corram! Gritou Lucas, mas o público, atordoado, parecia incapaz de reagir. As luzes do clube começaram a piscar, alternando entre escuridão total e flashes de cores vibrantes. Cada momento de luz revelava algo pior, dançarinas avançando sobre clientes, seus rostos agora desfigurados por olhos brilhantes e bocas cheias de presas afiadas. Algumas se moviam com uma velocidade sobrenatural, enquanto outras pareciam gostar de prolongar o tormento, saboreando o medo de suas vítimas. Lucas puxou Ana e Tiago pelo braço, empurrando-os para longe do palco. Camila tropeçou atrás deles, suas mãos cobrindo a boca para abafar os soluços. Eles tentaram alcançar uma porta lateral, mas a multidão em pânico tornou o caminho quase impossível. Por aqui, gritou Tiago, apontando para uma porta marcada com funcionários. Eles correram, empurrando cadeiras e pessoas pelo caminho, enquanto os gritos e os sons de corpos caindo ecoavam ao redor. Ao atravessarem a porta, encontrarão-se em um corredor estreito e mal iluminado. A música, agora distorcida e grotesca, ainda podia ser ouvida ao longe, mas aqui os sons dos gritos estavam abafados. Isso não pode estar acontecendo, disse Camila, sua voz trêmula. Isso não é real. É real, respondeu Lucas, sua voz firme. E se não sairmos daqui, estaremos mortos. Ou pior.
O corredor parecia interminável, com fileiras de portas que levavam a camarins e depósitos. Cada sala era um lembrete do que eles haviam deixado para trás, roupas jogadas no chão, espelhos manchados e uma sensação sufocante de que algo terrível estava por vir. De repente, o som de passos ecoou atrás deles, passos rápidos, quase imperceptíveis. Lucas parou, levantando a mão para sinalizar que os outros também parassem. Vocês ouviram isso? Todos assentiram, seus rostos pálidos sob a luz fraca. Ana se aproximou de Lucas, sussurrando, eles estão nos caçando, não estão? Antes que ele pudesse responder, a porta no final do corredor foi aberta com um estrondo. Uma das vampiras entrou, suas garras arranhando a parede enquanto ela avançava lentamente, seus olhos brilhando em um vermelho intenso. Corram! Gritou Lucas novamente, empurrando os amigos para a primeira sala que encontraram aberta. Eles se trancaram lá dentro, respirando pesadamente enquanto ouviam os passos da criatura se aproximando. Dentro do que parecia ser um depósito de suprimentos, Lucas começou a examinar o ambiente, procurando algo que pudesse usar como arma. Ele encontrou uma chave inglesa enferrujada e a segurou com firmeza, embora soubesse que não seria suficiente. Camila olhou para a porta, os olhos arregalados. E se ela entrar? O que fazemos? Se ela entrar, disse Lucas, tentando soar confiante, farei o que puder para ganhar tempo. Vocês correm, entenderam? Ana segurou o braço dele. Não diga isso. Vamos sair daqui juntos. Mas antes que pudessem elaborar um plano, ouviram um som baixo e arrastado, como unhas passando lentamente pela porta. A vampira estava do lado de fora, e sua voz sedutora e fria cortou o silêncio. Vocês não podem se esconder de mim. Eu posso sentir o sangue de vocês pulsando. As palavras fizeram o ar parecer mais denso, e por um momento, todos ficaram congelados. Então, a porta começou a tremer, as batidas se tornando mais intensas a cada segundo. Lucas segurou a chave inglesa com mais força, se posicionando entre os outros e a porta. Quando ela finalmente se abriu, ele atacou instintivamente, acertando a vampira no rosto. O golpe a fez recuar momentaneamente, mas não o suficiente. Corram agora, gritou Lucas, empurrando os outros para fora da sala enquanto ele tentava conter a criatura. Correndo pelos corredores, o grupo encontrou outra escadaria que os levou ao que parecia ser o porão do clube. O cheiro era úmido e metálico, e a escuridão era quase total. Apenas a luz fraca de um único tubo fluorescente iluminava o espaço, lançando sombras dançantes nas paredes. Precisamos de um plano, disse Ana, ofegante. Eu não sei se temos tempo para isso, respondeu Tiago, apontando para trás. Seja o que for que está lá em cima, não vai parar. Lucas apareceu logo depois, coberto de suor e com a chave inglesa suja. Ela está ferida, mas não por muito tempo. Precisamos encontrar uma saída. Foi então que Camila tropeçou em algo no chão, um amontoado de ossos, claramente humanos. Ela gritou, e o som pareceu ecoar por todo o clube. De repente, eles ouviram um som baixo e rítmico, como uma risada. Não uma risada alegre, mas algo que parecia zombar de seu desespero. Bem-vindos ao último show, uma voz disse, ecoando pelo porão. O ar no porão estava denso e carregado de um cheiro de sangue e podridão. O grupo se movia lentamente, tentando não chamar atenção enquanto os sons das vampiras ecoavam acima. Os passos eram leves e quase rítmicos, como se zombassem da pressa e do pânico dos sobreviventes. Precisamos de um plano, sussurrou Lucas, o rosto iluminado apenas pela luz fraca de um tubo fluorescente piscante. Ele segurava a chave inglesa com força, o metal ainda manchado do confronto anterior. Plano? Ana respondeu, quase sem fôlego. Você viu o que elas podem fazer. Não temos como lutar contra isso. Se não lutarmos, estamos mortos, disse Tiago, os olhos fixos na escuridão à frente. A única chance é sair daqui e destrancar aquelas portas. Camila, trêmula, apontou para o corredor. E como exatamente você pretende fazer isso?
O clube está cheio delas. Vamos morrer antes de chegar à sala de controle. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Não se todas estivermos juntas. Precisamos encontrar algo para nos defender. Qualquer coisa. Explorando o porão, o grupo encontrou um depósito de ferramentas e equipamentos usados para a manutenção do clube. Lucas pegou um pé de cabra, Tiago improvisou uma lança com um cano e uma faca presa com fita adesiva. Ana encontrou um extintor de incêndio e segurou-o como se sua vida dependesse disso. Camila, no entanto, não conseguia parar de tremer, suas mãos vazias enquanto os outros se preparavam. Camila, disse Ana, suavizando a voz. Você precisa se defender. Aqui, pegue isso. Ela entregou à amiga um pedaço de madeira quebrado com uma ponta afiada. Pode não ser muito, mas é melhor que nada. Os sons acima começaram a ficar mais próximos. As vampiras estavam procurando. Elas sabiam que havia sobreviventes e que o jogo não estava terminado. Enquanto avançavam pelo corredor, uma porta no final abriu com um estrondo. Uma das vampiras entrou, seu rosto uma mistura grotesca de beleza e monstruosidade. Seus olhos brilhavam como brasas, e ela sorriu, revelando presas afiadas manchadas de sangue. Vocês realmente acharam que poderiam se esconder de nós? Sua voz era sedutora, mas carregada de desprezo. Ela avançou com uma velocidade impressionante, agarrando Tiago pelo braço. Ele gritou enquanto era jogado contra a parede, sua lança improvisada caindo de suas mãos. Lucas correu para ajudá-lo, balançando o pé de cabra com toda a força que conseguiu reunir. O golpe acertou a vampira na lateral do rosto, fazendo-a cambalear para trás. Agora, gritou Lucas, enquanto Ana usava o extintor de incêndio para criar uma distração, liberando uma nuvem branca que obscurecia a visão da vampira. Eles correram, carregando Tiago, que mancava, mas ainda estava consciente. Os gritos da vampira ecoaram atrás deles, seguidos por risadas. Ela não estava ferida. Apenas irritada. O grupo encontrou uma sala aberta no final do corredor e se escondeu lá, tentando recuperar o fôlego. Mas o que viram dentro os fez congelar. O espaço era uma câmara grotesca, com corpos pendurados no teto, drenados de sangue. Algumas vítimas ainda estavam vivas, gemendo baixinho enquanto tubos conectados a seus corpos pareciam sugar a última gota de vida deles. No centro, havia uma piscina de sangue, usada para algum tipo de ritual que eles não conseguiam compreender. Meu Deus, murmurou Camila, seus olhos fixos na cena horrível. Ela vomitou no canto, incapaz de suportar o que via. Isso não é só um clube, disse Lucas, sua voz baixa, quase inaudível. É um covil. Um lugar onde elas se alimentam e criam mais delas. Tiago, ainda mancando, olhou para os corpos. Precisamos sair daqui. Agora. Mas antes que pudessem reagir, um som de passos ecoou novamente, dessa vez, múltiplos. Elas estavam se aproximando. Lucas posicionou-se na entrada da sala, segurando o pé de cabra como se fosse uma espada. Vocês fiquem atrás de mim, disse ele. Se elas entrarem, lutamos juntos. Duas vampiras apareceram na porta, sorrindo como predadoras que cercavam suas presas. Uma delas deu um passo à frente, sua voz um sussurro melódico. Por que lutar? Vocês sabem que não podem vencer. Lucas não respondeu. Ele avançou, balançando o pé de cabra com toda a força. O golpe acertou o peito de uma das vampiras, mas ela apenas riu, agarrando a arma e jogando-o para trás. Ana usou o extintor novamente, criando uma distração que deu a Camila tempo para cravar sua estaca improvisada no ombro da outra vampira. O monstro gritou, mas não caiu. Em vez disso, girou e jogou Camila contra a parede, onde ela caiu, desacordada. Tiago pegou sua lança e atacou a vampira que estava distraída. Desta vez, o golpe foi certeiro, perfurando seu coração. Ela gritou, seu corpo tremendo violentamente antes de se desfazer em cinzas. Funciona,
gritou Tiago. Precisamos acertar o coração delas. Mas antes que pudessem celebrar, a segunda vampira atacou, agarrando Ana pelo pescoço e levantando-a do chão. Lucas, ainda atordoado, pegou a lança de Tiago e correu, cravando-a nas costas da criatura. Ela soltou um grito horrível antes de cair. Exaustos e feridos, o grupo finalmente chegou à escadaria que levava à sala de controle. Mas o caminho estava bloqueado por uma última vampira, a ruiva do palco. Ela sorriu, limpando o sangue dos lábios. Vocês chegaram longe, mas é aqui que termina. Lucas olhou para os outros. Eles estavam cansados, mas ele sabia que não podiam parar. Com um grito, ele liderou o ataque final, sabendo que essa era a única chance de sobreviver. Os sobreviventes, o Lucas, Ana, Tiago e uma Camila ainda enfraquecida, subiam a escada que levava à sala de controle. Cada passo ecoava, uma lembrança sinistra do silêncio que havia se instaurado no clube. Não se ouviam mais risos ou gritos, nem o som de música. A sensação era de que algo maior e mais sombrio os aguardava no topo. Vocês sentem isso? Murmurou Ana, olhando para trás. Seus olhos estavam arregalados, refletindo a tensão que parecia pairar sobre eles. É como se algo estivesse esperando por nós. Lucas apertou o pé de cabra em suas mãos, agora manchado com sangue e cinzas. Estamos tão perto. Se conseguirmos destrancar as portas, temos uma chance de sair daqui. Mas antes que pudessem avançar mais, um som ecoou acima deles. Era o som de palmas, lentas e ritmadas, seguidas por uma risada baixa. Bem-vindos ao Gran Finale, uma voz feminina ressoou, carregada de um charme hipnótico e letal. Eu estava começando a achar que ninguém chegaria tão longe. Quando o grupo alcançou o topo, a sala de controle revelou-se um palco de horror. As paredes estavam cobertas de espelhos manchados, refletindo imagens que pareciam se mover por conta própria. No centro, em uma cadeira ornamentada como um trono, estava ela, Helena, a dona do clube. Helena era deslumbrante, mas de uma forma sobrenatural. Seu vestido vermelho parecia feito de sangue coagulado, e seus olhos brilhavam como duas brasas. Ao redor dela, vampiras formavam um círculo, todas imóveis como estátuas, mas com sorrisos que prometiam violência iminente. Vocês estragaram a festa, disse Helena, cruzando as pernas e inclinando a cabeça. Mas eu admiro a sua determinação. Isso me diverte. Lucas deu um passo à frente, sua respiração pesada. Liberte as portas. Deixe-nos ir. Helena riu. Era um som que fazia os ossos deles vibrarem. Liberar vocês? Meu querido, vocês vieram para o eclipse. Aqui, ninguém sai sem deixar algo para trás. Ela se levantou, movendo-se com a graça de um predador. Mas já que vocês chegaram até aqui, por que não me dão o prazer de um último show? Mostrem-me o quão longe estão dispostos a ir pela vida. Antes que o grupo pudesse reagir, Helena estalou os dedos, e as vampiras atacaram. Elas eram rápidas, sombras de pesadelo que se moviam com uma precisão aterrorizante. Lucas girou o pé de cabra, acertando uma vampira que tentou agarrá-lo. Ela caiu, mas se levantou quase imediatamente, o sorriso ainda em seu rosto. Tiago tentou usar a lança improvisada, mas foi desarmado rapidamente. Camila, ainda fraca, se manteve perto de Ana, que balançava o extintor como um escudo. Concentrem-se, gritou Lucas. Precisamos separá-las. Eles recuaram para perto de uma das janelas espelhadas, usando o espaço limitado para tentar controlar os ataques. Ana jogou o extintor no chão, criando uma nuvem de gás que deu ao grupo alguns segundos para respirar. Mas Helena apenas observava, seus olhos fixos em Lucas. Você tem algo especial, disse ela, sorrindo. Uma chama que eu adoraria apagar. Helena finalmente entrou na luta, movendo-se mais rápido do que qualquer uma das outras. Ela agarrou Tiago pelo pescoço, levantando-o como se fosse um brinquedo. Você está pronto para o eclipse? Sussurrou ela, antes de jogá-lo contra a parede.
Lucas sabia que precisavam mudar de estratégia. Ele viu um painel de controle na parede oposta e percebeu que aquele era o sistema de segurança. Mas alcançar o painel significava atravessar a sala cheia de vampiras. Eu vou distrair elas, disse Lucas, os olhos fixos em Ana. Quando eu fizer isso, você e Camila tentem destrancar as portas. Isso é suicídio, respondeu Ana, mas antes que pudesse argumentar mais, Lucas já estava correndo. Ele gritou, balançando o pé de cabra e atraindo a atenção das vampiras. Elas o cercaram, mas ele lutou com uma ferocidade desesperada, acertando golpes que deixavam marcas profundas em suas adversárias. Helena observava, curiosa, como se estivesse assistindo a um espetáculo particularmente interessante. Enquanto isso, Ana e Camila chegaram ao painel. Camila digitava códigos freneticamente, tentando destravar as portas. Está quase, só mais um segundo, ela murmurou. Mas Helena percebeu o que elas estavam fazendo. Não tão rápido, disse ela, movendo-se como um raio em direção às duas. Antes que pudesse alcançá-las, Tiago, com sangue escorrendo de sua testa, levantou a lança improvisada e a cravou no peito de Helena. Ela gritou, um som que parecia rasgar o ar ao redor, mas não caiu. Em vez disso, virou-se para ele, seus olhos brilhando com pura fúria. Você realmente achou que isso seria suficiente para me parar? Camila finalmente conseguiu destrancar as portas. Um alarme soou, e as luzes começaram a piscar. As vampiras hesitaram, como se algo estivesse errado. Lucas aproveitou a confusão para acertar Helena com o pé de cabra, jogando-a para trás. Corram! Gritou ele, e o grupo fugiu da sala de controle, descendo as escadas enquanto as vampiras os perseguiam. Eles chegaram à saída, onde as portas agora estavam abertas, deixando entrar o ar fresco da noite. Mas antes de atravessar, Helena apareceu novamente, ensanguentada, mas sorrindo. Vocês podem ir, disse ela, mas o eclipse nunca termina. Vocês sempre carregarão isso com vocês. Eles fugiram para a noite, deixando para trás o clube, mas as palavras de Helena ficaram gravadas em suas mentes. Ao chegarem à estrada principal, perceberam que todos estavam marcados, mordidas, arranhões, sinais de que o eclipse havia deixado sua marca. Dias depois, Lucas estava em sua casa, olhando para o espelho. Ele sentiu algo diferente, algo que não conseguia explicar. Quando sorriu, percebeu um brilho em seus olhos, o mesmo brilho que vira nas vampiras. O eclipse nunca termina.